que eu viesse aqui falar um pouco sobre essa questão de métricas para a sustentabilidade, então é um prazer estar aqui. Como você disse, eu sou físico, mas fui professor da UFRJ, da PUC e de alguns lugares fora, mas agora há 10 anos que eu sou diretor de metrologia científica e industrial do Inmetro. E eu fui lá para montar laboratórios, para fazer um programa de recursos humanos, enfim, ajudar lá o Jornada, que hoje é o presidente do Inmetro, a reestruturar um pouco o Inmetro. E nos últimos anos, eu comecei a me interessar sobre a questão de sustentabilidade e, realmente, nos últimos 3 anos, eu comecei a me dedicar um pouco mais a pensar sobre essa questão. Então, é uma questão que todo mundo sabe o que é para cá, para frente aqui. Então, é uma questão que todo mundo já ouviu falar em sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é algo que está hoje praticamente no cotidiano dos jornais, no cotidiano. Mas o primeiro problema que existe, o laser fica onde? Aqui, então, obrigado. Então, o primeiro problema é como é que se define sustentabilidade. É uma questão que ainda, a própria questão da terminologia não é uma questão definida no ponto de vista de sustentabilidade. Ela significa uma série de coisas diferentes para diferentes grupos de pessoas, e eu não vou falar na definição do dicionário, mas é simplesmente isso aqui. A primeira, você me desculpe estar em inglês, porque, como você me falou em cima da hora, eu já estava com essa coisa mais ou menos preparada, a única coisa que eu fiz foi adaptar um pouquinho, mas está em inglês, mas... então, é simplesmente isso, ir e vir com um processo de ação. Isso, na verdade, não ajuda muito, porque a própria definição disso não é sustentável. A definição mais usada para a sustentabilidade é essa aqui, uma definição que vem desse relatório. Essa pessoa foi primeira-ministra da Noruega e ela é responsável por esse relatório da ONU de 1987, e a definição é essa aqui, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de encontrar suas próprias necessidades, satisfazer suas próprias necessidades. Isso aqui é uma definição do National Research Council dos Estados Unidos, mas nem essa são muito úteis, porque é muito difícil você prever o futuro. Em ambas, jogam a questão da sustentabilidade para o futuro. Quer dizer, quem somos nós para dizer quais são as necessidades que as futuras gerações vão ter, né? Então, eu tirei aqui algumas coisas interessantes sobre predições. Eu não vou falar todas, mas tem todo tipo aqui. Quem quiser ver isso aqui, são todas predições de pessoas ilustres que fizeram predições e, evidentemente, são predições muito errôneas. Mas eu vou pegar a primeira, que eu acho muito boa, é do Niels Bohr. Eu acho que todos vocês conhecem o Bohr. Bohr é o pai da mecânica quântica velha, né? E a predição é assim, perguntando para ele sobre como ele estava prevendo o futuro da física, ele disse assim, olha, a predição é muito difícil, especialmente sobre o futuro, né? No Brasil, a gente sabe que predições são muito difíceis, inclusive do passado, né? Não é uma coisa muito simples, mas a outra que eu acho muito boa, por exemplo, tem previsões interessantes, por exemplo, de um professor de Oxford que diz que a eletricidade acabará após a exposição de Paris, de 1878. E essa aqui também eu acho muito boa. Por exemplo, não tem nenhuma razão para alguém querer um computador em casa. Esse é o presidente da Digital, né? E essa aqui eu também acho muito interessante. Se alguma coisa permanece mais ou menos imutável, é o papel da mulher. Isso foi feito em 1967, quer dizer, não foi há tanto tempo assim. Mas é um erro absoluto, né? Uma previsão como essas mostra que prever realmente o futuro é difícil. Mas como é que você pode tratar sustentabilidade? Porque sustentabilidade, isso há um certo consenso, que sustentabilidade tem 3 dimensões. Uma dimensão ambiental, que é talvez a mais conhecida de todas. Você sempre ouve falar no problema do aquecimento global, e essa aqui tem uma implicação realmente muito permanente. Tem a dimensão social, que é uma dimensão sociopolítica,
E ela incorpora também uma dimensão econômica, evidentemente, mas você pode ter uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, mas o que você chama de sustentabilidade é a intersecção dessas três esferas, ou dessas três dimensões. Então, o que você tem que buscar são indicadores que representam bem essa intersecção. Agora, como é que você faz isso? Qual é o problema que a gente tem? Esse aqui. Entendeu? Agora eu vou mostrar por que a gente tem que se preocupar um pouco com a questão, um pouco não, muito com a questão da sustentabilidade, e por que a questão da sustentabilidade é uma questão que hoje é bastante central, né, e presente em diversos aspectos da nossa vida. Então, você espera, por exemplo, isso aqui eu acho que vocês todos já viram esse gráfico, é super conhecido, mas esse é o crescimento da população nos últimos 10 mil anos, né? É um crescimento que, para vocês matemáticos, não preciso dizer o que é isso, né? E não preciso dizer o que um crescimento desse tipo num sistema finito vai causar, né? Então, o aumento esperado é esse aqui, o estimado é da ordem de 2,6 bilhões até 2050, e a maior parte nos países em desenvolvimento. Altamente não harmônico e não homogêneo. Vou passar para frente. Isso aqui dá uma demonstração de como que a distribuição da população está mal distribuída na Terra, né? Aqui é uma impressão, não só a população mal distribuída, como a questão da distribuição energética está mal distribuída. Então, essa fotografia é bastante boa. Isso aqui eu também acho que todos vocês já viram. Eu vou falar nas três esferas, por isso que eu mostrei as três esferas. Primeiro, a parte ambiental, a parte econômica e a parte, talvez um pouco menos, a parte social. A parte social era aquilo, mas todas elas vão estar interrelacionadas devido a essa correlação necessária, né? Isso aqui é uma correlação entre a emissão, todo mundo já viu isso, de dióxido de carbono e as temperaturas. Isso aqui é uma temperatura em abril de 2013 que atingiu a 400 partes por milhões. Todo mundo sabe que o efeito estufa, acho que vocês conhecem, é basicamente o responsável pela vida na Terra. Quer dizer, você sem o efeito estufa, você teria uma temperatura média na Terra da ordem de, simplesmente utilizando o balanço energético, você teria alguma coisa da ordem de menos 20 graus, e a vida, como a gente conhece, não existiria sem o efeito estufa. O problema é que a componente dos gases de efeito estufa na atmosfera é dessa ordem, da ordem de partes por milhão, né? 200 partes por bilhão. Quando você dobra isso, alguma consequência vai acontecer. O que você não sabe, que consequência é essa. Bom, aqui tem outra coisa por quem deve ser preocupado. Aqui, por exemplo, são emissões totais devidas ao uso de combustíveis fósseis, né? E alguns processos industriais. Aqui a responsabilidade hoje maior é da China, que hoje contribui com um percentual de emissões maior que os Estados Unidos. Não vou discutir muito, mas isso já dá uma ideia do que está acontecendo. Aqui é mais interessante porque isso aqui mostra, quer dizer, qual é a contribuição de emissões de gases de efeito estufa por fonte. Aqui você tem a parte de energia, suprimento de energia, agricultura, indústria e transporte. Transporte é da ordem entre 13% e 15%. Por que eu estou destacando transporte? Porque transporte é, fundamentalmente, toda a energia gasta em transporte é com combustível líquido, o que dá um impacto extremamente complicado do ponto de vista de uso, né? Aqui não tem hoje muita alternativa. Aqui tem alguns outros dados interessantes, são modelos, todos esses modelos são questionáveis, porque os dados, infelizmente, os dados que você tem coletados do ponto de vista de meteorologia, eles não são harmonizados, as metodologias não são harmonizadas, os modelos matemáticos não são harmonizados, e existe pouco dado em que você tem uma confiança na questão das incertezas de medição. Então, as incertezas, podendo ser grandes em alguns dados que você tem de medidas, podem refletir em resultados de modelagem muito diferentes, né? Então, esses são alguns modelos possíveis em que você tem previsões diferentes
gás de CO2 equivalente na atmosfera, aqui o aumento de temperatura e aqui a questão do nível do mar, e você aqui tem problemas extremamente complicados, modelagem, mas esse é simplesmente para mostrar que a questão, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, ela pode ser extremamente complicada. E do ponto de vista econômico, tem custo que eu vou mostrar na frente. Então, esses aqui são alguns outros dados, as fontes são essas aqui, o National Geographic, o Zaid, Economist, tem várias fontes aqui, mas é impressionante isso aqui. Por exemplo, são dados que eu não sei se vocês todos conhecem, mas, por exemplo, o consumo de água a cada 20 anos, ele está dobrando e é 2 vezes maior do que o crescimento populacional. Então, vocês viram aquele crescimento populacional que é exponencial, né, ou super exponencial, e o consumo de água é super exponencial, porque ele é 2 vezes maior do que aquilo. Aqui tem algumas coisas que eu também acho interessantes, por exemplo, esse dado é uma previsão, em 2025, a demanda por água vai superar em 56% a oferta de água. Né? E aqui eu não vou mexer muito com isso, vai ter algumas métricas. 1 tonelada de grão requer 1.000 toneladas de água. Né? Um pedaço de melão, 150 litros de água. 1 quilograma de porco, 13.600 litros de água. Essa é a necessidade de demanda de água, que é uma questão ambiental complicada. E aqui está o contrário. O nosso planeta tem água, mas só 3% da água que nós temos são água doce. E ela está distribuída assim. Então, é um problema complicado se você tem essa demanda e se você tem uma oferta que é pequena. Que outro problema interessante, do ponto de vista também econômico e ambiental, que também tem a ver com essa questão da sustentabilidade, com aquelas 3 esferas. Aqui está o aumento mundial do consumo de energia. Aqui está o consumo de energia per capita, nuclear das diferentes fontes, né? E aqui está o consumo de energia per capita, integrando todas essas fontes. Você vê que o consumo de energia pelo capita é mais ou menos constante, mas a população cresce brutalmente, o que dá esse crescimento de energia aqui. Então, isso tem uma outra implicação interessante, que é essa aqui. Isso aqui, eu retirei isso aqui daqui, montei esse esquema, em que você pega os 10 países com maior economia, por acaso tem os países em desenvolvimento, e tem aqui, supostamente, o que eram os BRICS, que hoje eu não sei mais se o Brasil está aqui, mas não importa. Mas eram os antigos BRICS, aqui está a economia, e aqui está o consumo de energia per capita, por exemplo, dos Estados Unidos, do Japão, dos países desenvolvidos, e aqui está dos países em desenvolvimento, como o Brasil. E aí, de novo, a gente vê claramente que é completamente impossível você exigir, ou querer, ou requerer um desenvolvimento onde os níveis de energia dos países em desenvolvimento atinjam rapidamente um país em desenvolvido. É extremamente complicado isso. A Índia está aqui. Então, a situação é muito complicada. Eu não sei se vocês também conhecem isso aqui. Isso aqui eu acho interessante. Eu fiz esse slide aqui, porque mostra com uma clareza o seguinte: como é que a gente fala muito em substituir energias fósseis por outras energias? O que isso implica do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de energia? Implica isso aqui. 1 quilograma de gasolina corresponde a 15 quilogramas, em termos de energia, simplesmente em termos de energia, 15 quilogramas de dinamite. Né? Corresponde, eu não pus aqui, a 4,5 quilos de carne. Né? A única diferença que existe entre o outro é a forma como se libera energia. E isso tem uma consequência enorme. Isso aqui, essa energia que está armazenada aqui, as ligações químicas, elas liberam energia de uma certa maneira, aqui de outra, aqui, evidentemente, de outra. Aqui está o etanol, aqui está o butanol, aqui está, etc., o carvão. E eu não vou mostrar todas elas, mas aqui, por exemplo, está a fusão. A fusão, 1 quilograma
de gasolina, que corresponde a 170 nanogramas, né, de uma fusão de trítio. Né? Bom, em termos de custo, também não vou entrar muito em discussão, mas, por exemplo, uma bateria altamente sofisticada, o custo para você armazenar nessa bateria aqui é 10 mil vezes maior do que a energia que sai da tomada. Então, esses são números importantes quando você pensa nas alternativas. Quer dizer, você, quando quer fazer uma política energética, você tem que pensar nessas alternativas aqui e tomar decisões. Né? Você, quando mexe numa parte econômica, se você quer sustentabilidade, você tem que mexer na sua parte social e tem que mexer também na sua parte ambiental para saber como é que elas se compensam, para você manter um sistema sustentável. E outra coisa que é importante, eu não sei se vocês sabem, mas sustentabilidade ela é sempre relativa, ela não é absoluta. Ela é sustentável em relação a algum momento, a alguma coisa, ou comparável, ela é comparável. Bom, isso aqui, em resumo, é difícil você definir, mas você tem que ser responsável com o ambiente, com a economia e com os modos sociais. A pergunta que a gente tem que se fazer, e por que as métricas são importantes, eu vou deixar a métrica um pouco para o fim, a pergunta que você tem que fazer é como é que eu posso introduzir políticas, e se eu for um administrador de alguma forma, como é que um governo, como é que uma corporação, como é que uma indústria introduz políticas de sustentabilidade. A maneira mais eficiente é essa aqui, é você usar regulamentos e padrões, né, através de padrões. Você usa normas, usa padrões, os regulamentos, você com isso introduz políticas que você tem que ser capaz depois de seguir, saber se essas políticas estão dando bons resultados ou não. Né? Agora, qualquer padrão, isso não importa, você vai aprender sempre que você estiver fazendo você vai estar envolvido em algum aspecto metrológico, todo padrão, toda norma, todo regulamento deve ser, acima de tudo, e primeiro de tudo, ser mensurável. Então, isso é uma questão, é uma exigência de um padrão. Se você tem uma ISO, ele tem que ser mensurável, de alguma forma, o que está ali dentro, os requisitos. Né? Então, é muito importante você ser capaz de medir. Bom, isso aqui eu vou passar muito rapidamente, mas você talvez não tenha ouvido falar sobre isso, mas você tem o que chama os 3 pilares de desenvolvimento sustentável, que é o que chama infraestrutura de qualidade. Todo país tem uma infraestrutura de qualidade. Né? E cada país tem uma infraestrutura de qualidade adequada à sua dimensão e à sua inserção global. Um país sem uma infraestrutura de qualidade, ele não pode participar do mercado global. As indústrias não são competitivas, os seus produtos não satisfazem as exigências do mercado internacional, nem do mercado local, porque você não pode mais ter uma espécie de proteção ao usuário, proteção ao consumidor, tem uma série de requisitos que você tem que satisfazer através desse sistema que se chama Sistema Infraestrutura de Qualidade, que é baseado nisso aqui, no que você chamaria de normas e regulamentos, que é o que a sociedade quer. Como é que você verifica, como é que você pode prover isso à sociedade, através do que se chama avaliação da conformidade, e você saber se isso aqui está sendo oferecido corretamente é a metrologia. Mas isso é a base, eu não vou discutir muito, mas é através disso que você pode introduzir sustentabilidade. E está sendo feito isso. Isso é feito permanentemente. Bom, a base da inovação, isso aqui também é chamada base da inovação. Bom, o que deve ser um standard? Tem esses requisitos aqui que eu escolhi algum, mas fundamentalmente tem que ser mensurável. Bom, falar um pouco sobre as métricas. Bom, não preciso dizer a vocês o que são métricas, tem uma definição matemática, mas métricas de sustentabilidade são instrumentos para medir os benefícios que você pode obter através de implementação de políticas de sustentabilidade. O que é um desenvolvimento sustentável? O que é uma sustentabilidade? O desenvolvimento sustentável, a gente pode pensar como sendo o caminho para a sustentabilidade, é a rota para a sustentabilidade. Isso é o desenvolvimento sustentável. Bom, o que acontece é que hoje você não tem
nenhum método padrão, quer dizer, você não há um acordo capaz de medir aquela intersecção das três esferas. Não existe uma metodologia única, né, aceita globalmente. É claro que vocês podem imaginar que isso é um problema complicado, porque você envolve indicadores muito diferentes. Você envolve desde um indicador que pode ser a construção de um programa educacional numa região, o outro pode ser o consumo de água, o outro pode ser o uso da terra, de uma certa maneira, para aumentar a agricultura, e o outro pode ser a emissão de gases de efeito estufa. Não é? Então, primeiro você está falando coisas que são, em princípio, incomensuráveis, não é? E que são muito diferentes. Como é que eu sou capaz de medir isso aqui? Não é uma coisa muito simples. Então, é isso que eu vou tentar falar rapidamente, qual é a ideia. Mas ele tem que ser comparativo, baseado no ciclo de vida do material, etc. Também não vou entrar muito nisso aqui, porque eu também não tenho muito tempo, mas só para vocês terem uma ideia, como é que realmente existe um número muito grande, como existem padrões já na direção de sustentabilidade, e no momento que existe um padrão, as indústrias têm que respeitar aquilo, elas vão ter que seguir aqueles padrões sob a ameaça de estarem fora do mercado e serem colocados de lado. Um país que não oferece os seus produtos dentro dos padrões exigidos, ou dos regulamentos. Bom, regulamento é compulsório, uma norma é voluntária. Mas um país que não oferece seus produtos dentro desse sistema global, ele está fora do mercado global. Então, é muito importante. Só para padrões, isso aqui seriam mais regulamentos e normas, são mais normas. Para eficiência energética, existem, olha aqui, existem 573, isso em 2013, em diversas categorias. Aqui, por exemplo, são padrões ligados ao ambiente, ao meio ambiente. Então, tem todos aqui, ISO 14000, todo mundo, vocês já ouviram falar em ISO. A ISO é uma organização, International Standardization Organization, que é uma organização internacional, de certa maneira ligada à ONU, e que produz normas, né? Então, tem aqui uma série de alguns que eu pus aqui, para vocês verem uma ideia. E quando você coloca isso, uma norma internacional, se ela está incorporada a uma diretiva, por exemplo, de uma região europeia, os produtos, da mesma maneira que você pode exigir que um produto tenha uma especificação muito clara sobre a quantidade, por exemplo, esse produto deve conter 1 quilograma de alguma coisa, ou a tolerância deve ser 1 micron, não é? Você pode exigir também, quando há uma diretiva, que aquele produto tenha referência de sustentabilidade. Então, as diretivas hoje europeias exigem padrões de sustentabilidade para diversos produtos, e isso pode se tornar uma barreira técnica se você não souber responder essas questões. E aí o seu comércio pode ser muito prejudicado. Aqui, uma maneira de quantificar a sustentabilidade, uma maneira que é usada, né? Alguém já mostrou um diagrama de Spider aí, não me lembro quem foi, mas... pois é, foi o Max, né? Você mostrou esse diagrama de Spider, mas você usa em tudo. Agora, é claro, quando você está falando quando você começa a falar em 150 indicadores, aí você está perdido. Esse diagrama aqui não te ajuda a nada, você não consegue visualizar isso aqui, né? Esse diagrama de aranha, simplesmente, você coloca aqui uma referência, por exemplo, e você descreve o processo, o produto ou o serviço, como é que está aqui dentro, ou o seu cálculo, e vê como é que ele se desvia disso aqui. Se você tiver centenas de indicadores, esse diagrama de aranha ele é um círculo e você não diferencia mais nada. Um está superposto sobre o outro. Então, você precisa ter uma métrica, né? Aqui eu vou dar um exemplo da aceitação, por exemplo, desses padrões, dessas normas, tá certo? Por exemplo, aqui no Brasil, um exemplo de padrão que nós temos são as etiquetagens. Por exemplo, o Inmetro, em toda a linha de materiais brancos do automóvel, põe etiquetas que caracterizam a eficiência energética daquele produto, como sendo A, B e C,
de acordo com a performance energética que tem aquele produto. No automóvel, atualmente, você já caracteriza emissões também, emissões de gases de efeito estufa equivalente. Aqui nos Estados Unidos, você tem esses selos, que são etiquetagens, são etiquetas, né? As pessoas, 89%, né, quando você conhece, você vê esse selo, que ele é reciclável, isso aqui é eficiência energética, 89% das pessoas conhecem essa, 87% essa, mas só 6% conhecem o uso de madeira certificada, né? Então, depende muito do tipo de norma que você conhece, que você usa, né? Isso é o uso que você faz, sempre, em termos de energia, sempre. E nunca 13%, mas você aqui quase sempre, né? Então, algumas dessas etiquetas são muito utilizadas. No Brasil, o sistema de etiquetagem de energia do Inmetro, ele nos últimos 12 anos, nos últimos 10 anos, ele economizou alguma coisa como 12 bilhões de dólares através de um uso de aparelhos mais eficientes. Geladeiras mais eficientes, ar-condicionado mais eficiente. Isso aqui também é o seguinte, essa imagem eu acho interessante. Você tem o coelho aqui, não é? E o que uma informação pode ser, como é que uma informação pode transmitir coisas que não são verídicas se você não olha as dimensões globais. Se você olhar, se eu quiser estudar sustentabilidade olhando só a parte ambiental, ou seja, a questão do verde, eu posso ter uma informação como essa. O meu coelho vira uma mão. E se eu filmar o coelho daqui, eu não pus. Mas se eu fotografar o coelho daqui, vira uma reta, né? Então, é muito importante que você leve em conta tudo. Bom, do ponto de vista matemático, uma métrica é isso aqui. Eu acho que você já sabe o que é uma métrica, não vou entrar em definição. Tem essas 5 propriedades. Distâncias são funções que satisfazem essas 3 primeiras propriedades, distância entre pares, e similaridade satisfazem essas 2 aqui, e tem uma coisa adicional que diz o seguinte: quanto mais similar os objetos, maior a S. Então, isso aqui são definições matemáticas que eu vou usar para construir uma métrica de sustentabilidade, não é? Então, vocês veem que essa quantidade grande de normas e regulamentos que estão sendo utilizados, de diretivas, ela até hoje não tem uma maneira de você aferir de uma maneira, digamos, mais concreta, quais são os resultados de uma política de sustentabilidade. Porque se eu quiser modificar uma coisa, interagir com uma coisa, eu preciso ser capaz de medi-la, eu tenho que conhecê-la, não é? Você medir uma coisa é conhecer melhor uma coisa, não é? Então, a questão da medição é uma exigência, quer dizer, como é que eu meço sustentabilidade, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, esses últimos trabalhos que eu tenho feito, mas vou ser realmente muito rápido, porque isso aqui não era supostamente para ser para um matemático, mas como é que eu posso fazer um arcabouço formal, teórico, né? Um modelo em que eu possa ser capaz de introduzir uma métrica para a sustentabilidade. Como é que eu posso fazer isso? Então, a ideia é realmente simples. Primeira coisa que tem realmente simples, quer dizer, primeira coisa é você identificar um conjunto de indicadores. Aí já tem algo profundamente subjetivo, né? Você tem que buscar um conjunto de indicadores em bases de dados bem conhecidas e bem confiáveis, né? Por exemplo, o índice de competitividade global, né? O índice de performance ambiental, o índice de cooperação em bioenergia. Então, você pode buscar diversos índices internacionais bem reconhecidos, busca os indicadores ali. Essa é a primeira coisa que você faz. Você precisa ter indicadores confiáveis. Se você não tiver indicadores confiáveis, indicadores, do ponto de vista matemático, são as variáveis. Se você não tiver isso confiável, você está com o seu problema perdido, né? Então, você tem que buscar isso aqui em bases confiáveis. Bom, a segunda coisa, você usa uma série de mecanismos estatísticos para saber se esse conjunto de indicadores que você usou aqui é um conjunto válido, né? Então, como é que você faz? Você usa, por exemplo,
você busca a similaridade desses indicadores, por exemplo, olhando a questão de confiabilidade, né, consistência interna, dimensionalidade, análise conceitual. Você usa, por exemplo, análise canônica, de correlação canônica, para quê? Para pegar aqueles indicadores que estão associados à sustentabilidade econômica, social e ambiental e transformá-los num conjunto de indicadores que representam, através de suas correlações, a sustentabilidade em si, a intersecção desses três. Né? Depois, o que você faz? Depois, você faz o seguinte, você precisa normalizar. Né? Em geral, a escolha de uma métrica depende do problema. Acho que vocês todos já mencionaram isso. Não há uma métrica absoluta para qualquer problema. Isso aqui, no nosso dia a dia, a gente sabe disso. Se eu for medir, até o óbvio, se eu for medir a distância entre duas moléculas, eu vou usar uma escala, em princípio, em nanômetro. Mas se eu for medir a distância do Rio a Petrópolis, eu vou usar quilômetros. Né? Então, só até aí você já vê que a escala é outra. Né? Então, não há uma métrica única para fazer isso. Né? Bom, então, os indicadores são em unidades diferentes, não são, em geral, eles não são comensuráveis. O aspecto de sustentabilidade é sempre relativo. Você pode usar, por exemplo, representações matemáticas de próximo ou distante. Quer dizer, a ideia é você usar, por exemplo, uma distância. Se uma coisa é próxima, ela é similar. Se ela está longe, é dissimilar. Distâncias, alguém já falou sobre diversas maneiras de você computar a distância. Não é? Hoje de manhã alguém estava comentando sobre isso. Não é? A escolha de metodologia é um problema específico também. Bom, normalização. Então, a ideia básica é eu tenho que combinar esses indicadores que estão definidos em princípio, estão definidos em métricas completamente diferentes, eu tenho que agregar essas métricas de alguma maneira, ou seja, eu tenho que ser capaz de transformar uma banana e uma maçã em alguma coisa que eu possa somar. Né? Isso é uma maneira simples de falar, mas vocês estão acostumados a fazer isso. Você normaliza o problema de uma maneira que isso possa ser feito de uma maneira sistemática. Né? Então, a ideia básica aqui é o seguinte, como é que eu construo um agregador, como é que eu agrego essas medidas num único indicador, ou seja, a minha medida de gás de efeito estufa, junto com a minha medida social que foi implantada no uso de uma terra, junto com a medida econômica do que aquilo custou, como é que eu agrego isso num único indicador de sustentabilidade? Né? Ou seja, como é que eu mexendo em um, eu afeto o outro? Eu posso responder essas questões. A maneira como se faz isso é através de uma sistemática que se chama significância. Né? Significância é basicamente o seguinte, se eu tiver a ordem, se um sistema A é mais... se o sistema A é mais sustentável que o sistema B, de uma certa forma que você é capaz de medir, se eu usar unidades diferentes, essa relação não pode mudar. Ele tem que ser sempre mais sustentável que o sistema B, A mais que B. Por exemplo, imaginem que eu estou usando graus centígrados para medir uma unidade. E nos Estados Unidos usam graus Fahrenheit. Eu não posso ter uma inversão, eu posso ter valores diferentes, mas não posso dizer que o sistema A é menos do que o sistema B por algum motivo. Tá certo? Então, a significância, ela preserva a ordenação dos sistemas. Bom, isso aqui remove o fato de escala. O problema que acontece hoje é o seguinte, por exemplo, esse trabalho aqui é bem interessante. Eles fizeram uma análise de 11 índices de sustentabilidade que são usados hoje. Nenhum dos 11 índices, satisfazia esses requisitos, nem de consistência, nem de significância. Então, é uma coisa complicada, você tem que construir isso aqui. Então, o resultado para mim desse trabalho aqui é esse. Eu estou acabando já, estou no fim. Bom, vou em frente. Incorporar incerteza.
Então, incorporar incerteza, por exemplo, a sugestão nossa é você incorporar incerteza através de uma técnica formal que você usa em metrologia, que é o que se chama o Guide for Certain Measurements. É você sempre introduzir a incerteza através de um procedimento acordado internacionalmente e utilizado por toda a comunidade que usa medidas de incerteza do ponto de vista metrológico, né? Então, esse aqui se chama GUN, né, que é o GUN, Guide of Uncertainty Measurements, e esse aqui são algumas técnicas, por exemplo, essa aqui é uma técnica de propagação de incerteza, que é Monte Carlo, tem uma série de outras coisas. E aqui eu vou simplesmente mostrar um resultado, não vou entrar muito em detalhe, mas aqui, esses 11 índices, todos eles não são significantes, não satisfazem os princípios básicos de um índice de sustentabilidade, né? Então, aqui eu vou mostrar uma métrica, essa métrica aqui chama-se métrica de Canberra, que a gente está usando. Depois nós fizemos outras métricas, mas essa métrica aqui é uma métrica que é muito usada em computação para você distinguir por violação de um computador. Se você quiser ter um hacker, essa métrica ela distingue muito rapidamente, ela é capaz de distinguir um sinal de 2 sinais, 2 invasões. Então, é interessante. E aqui a gente também está interessado nisso. Eu quero distinguir muito bem um sistema que seja sustentável de uma pequena perturbação que deixa ele não sustentável. Bom, finalmente eu vou mostrar aqui esse resultado em que nós fizemos, é um resultado recente, que nós fizemos aqui essa métrica em que usa isso aqui, por exemplo, como sendo um índice agregado, aqui é a métrica, bom, isso aqui já é uma outra métrica, isso aqui é uma métrica de Euclides normalizada pela variância, por alguma coisa assim, mas isso aqui é interessante, nós aplicamos isso aqui no resultado para você ver a cadeia produtiva do biodiesel, se ela é sustentável ou não. Então, nós olhamos aqui a questão dos 6 países, que são os 5 maiores produtores e os 5 maiores usuários, tá? Mais a China, que aparece aqui como também por ser um consumidor. Então, a gente vê que claramente se aparece como um cluster aqui dos países desenvolvidos, né? Aqui você tem a incerteza sobre o índice, aqui é o índice. Então, você, quando usa isso, você consegue estudar a robustez, uma série de coisas da métrica, mas aqui você aparece com outro cluster aqui, na verdade, quase 3 clusters, em que o Brasil se situa na pior condição. E aí você faz uma análise do porquê. Aí, para vocês, eu não preciso dizer porquê. Porque essa parte aqui, que a gente está estudando, não é a cadeia total, mas é só a parte de infraestrutura e logística. Então, a gente sabe que a infraestrutura no Brasil e a logística no Brasil tem problemas complicadíssimos e o resultado é isso. De todos eles, embora o Brasil seja um bom produtor de biodiesel, importante produtor, do ponto de vista de sustentabilidade, ele é o que tem piores resultados. Bom, isso aqui é só para mostrar uma aplicação desse método. Finalmente, sustentabilidade está presente no nosso dia, métricas são requeridas, sustentabilidade, os requisitos mudam muito rápido, tem diretivas permanentes. Bom, e é isso. Então, eu vou terminar, acho que aqui termina. Bom, aqui é o Inmetro, quem não conhece, aqui é o Inmetro. Esse aqui é o campo do Inmetro, que é em Duque de Caxias, em Xerém. Bom, obrigado. Obrigado, Humberto. Perguntas, professor Humberto?